sexto ano, nós tivemos uma aula online ontem, aliás, digamos, uma aula presencial ontem. E vamos fazer essa mesma aula online para vocês, tá bom? Então a gente vai fazer o que hoje? Presta bem atenção, a gente vai concluir aí a página 63. Dessa página em diante a gente vai ver até onde a gente consegue ir. Eu vou dar umas dicas para vocês responderem atividades. E logo em seguida eu vou estar, dependendo do tempo, né, da gente aqui, eu vou estar no próximo capítulo, falando um pouquinho de África, enfim, de Egito Antigo. A gente vai começar a falar sobre o Egito, o povo mais misterioso do mundo, enfim. Vamos ver na sequência. Então, na página 63, nós temos aí a quinta questão, que é a parte que nós ficamos aí na aula passada, tá bom? Fizemos até a quarta, vamos fazer hoje a quinta em diante. Então a quinta você vai só marcar V ou F, verdadeiro ou falso, conforme seja as alternativas aí que a gente vai analisar, tá bom? Então nós temos aí alguns quadrinhos aqui e tal, enfim, que a gente vê, analisar quantos são, né? O primeiro quadrinho diz assim, ó: os hebreus rumaram em direção à Terra Prometida sob o comando de seu líder Moisés. Os hebreus foram para a Terra Prometida sob o comando de Moisés. Em duas ocasiões os hebreus tiveram que sair de situações de escravidão para ir até a Terra Prometida. Uma vez com Abraão e outra vez com Moisés. Certo? Então aqui deixa a questão verdadeira, porque ela, de uma forma ou de outra, eles foram com Moisés também. Tem uma passagem bíblica que Moisés liberta o povo do Egito e acaba chegando até a Terra Prometida, que é Canaã ou Israel, hoje Israel, tá bom? Quadrinho número 2. Canaã, a terra sagrada dos hebreus, corresponde hoje ao Afeganistão. Não, eu acabei de falar que Canaã corresponde hoje ao que nós conhecemos como Israel, que inclusive esses dias estava em guerra contra o pessoal da faixa de Gaza, o pessoal da fronteira. Por qual motivo eles guerreiam tanto, hein? Eita, tanta briga naquela região. A gente vai compreender isso aí com detalhes lá no 9º ano, mas para efeito de curiosidade, vamos entender que o Estado de Israel tem esse nome exatamente para homenagear um dos primeiros reinos daquela região, formado por hebreus. Tá bom? O Estado de Israel já mudou de nome algumas vezes, chamou-se Canaã, Judá, enfim, né? E depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, o pessoal, para indenizar o povo judeu, acabou criando o Estado de Israel, só que eles não imaginavam que já estava morando gente naquela região. Escolheram lá uma região do Oriente Médio para criar o Estado de Israel, só que já tinha gente morando naquela região, que é o pessoal da faixa de Gaza e o pessoal dos seguidores de Maomé, né? E por isso eles prometeram: não, vamos criar dois estados, um para os judeus e outro para o pessoal que já estava morando lá, né? E chamar a Palestina. Só que a Palestina nunca foi criada como estado. Por isso que a confusão lá até hoje permanece. Briga entre o pessoal da Palestina e o pessoal de Israel. Palestina é só o nome mesmo, porque não tem um país chamado Palestina. Então existe hoje essa briga, essa jogação de bomba de um lado para o outro o tempo todo. E a faixa de Gaza fica exatamente aqui na fronteira. Fica uma regiãozinha que fica lá na fronteira, né? Então é por isso que briga tanto. Então a questão número 2 aí é falsa, viu? Não é Afeganistão, não, é Israel, o nome do território que os hebreus hoje habitam. Os hebreus e os judeus, vocês podem entender como o mesmo povo, historicamente, formação do mesmo povo, tá bom? Então nós temos aí o terceiro quadrinho. As dificuldades encontradas na Terra Prometida fizeram com que os hebreus partissem para o Egito por volta de 1700 a.C. Não vou fazer todas não, viu? Vou fazer só algumas para vocês pegarem o ritmo. Essa aqui tá certa. No Antigo Testamento fala que
dos irmãos que venderam José ao Egito. Depois os irmãos foram para o Egito. Ali é uma parábolazinha para você compreender que os hebreus foram morar no Egito por conta das dificuldades que haviam na região deles, tá bom? E todos foram de mudança mesmo, passaram um bom tempo lá no Egito. O quarto, vou fazer só o quarto agora, vamos ver aqui, ó. A Torá, que é o livro sagrado dos judeus, a Torá é constituída por 5 livros. Gênesis, né? Deixa eu colocar aqui num lugar mais fácil para a gente ver. A Torá é constituída por 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico. São 5 livros de Moisés, tá bom? Levítico, Números, Deuteronômio. São 5 livros que contam a história do povo hebreu, né? Que inclusive estão no Antigo Testamento da nossa Bíblia. Gênesis, a criação de tudo. Êxodo, a fuga de Moisés do Egito. Levítico, o livro de Levi. Números, os dados numéricos do povo hebreu. Deuteronômio, a história dos juízes, reis, enfim. Então, olha só, a questão fica verdadeira por isso, tá bom? As demais vocês terminem, gente, porque a gente tem que fazer um esforço, tá bom? Aqui é só algumas dicas para você pegar ritmo, você termina as outras. Então, vamos para a próxima. A próxima é a 6ª questão. A 6ª questão diz assim, ó: quais foram as principais medidas adotadas por Dario ao assumir o Império Persa? Dario I foi um dos mais famosos reis do Império Persa, né? Dario I construiu e, digamos, aprimorou, melhorou. Dario I organizou o Império Persa, né? Com estradas reais. Vou colocar só alguns, vocês coloquem os outros. Vou no texto, dá uma lida no texto novamente, tá bom? Tem nada em ler o texto de novo. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes forem necessárias. Criou as satrapias, né? E outras coisas que vocês vão encontrar lá no textinho. A satrapia é a divisão do império, como fosse assim, ó, um império grandão dividido em pedaços. Cada pedaço é uma satrapia governada por um governador chamado sátrapa, com acento, sátrapa. Esse sátrapa, ele era escolhido diretamente pelo rei para governar, e cada região dessa o rei enchia de agentes secretos que eles chamavam de olhos e ouvidos do rei, para fiscalizar o sátrapa e ver quem é que estava tentando passar o pé a rasteira no rei, né? Se eu contar para o rei pegava o sátrapa e por aí vai. Então, a 6ª você termine, tá bom? A 7ª questão. Identifique algumas influências do judaísmo e também do zoroastrismo. Na nossa religião hoje em dia. O que é que essas religiões vêm aqui ensinaram ao cristianismo? Professor, eu pensava que o cristianismo fosse independente, e é independente, né? Só que muita coisa foi, digamos assim, influenciada por essas religiões, como por exemplo, o Deus único. Deus único foi uma influência do judaísmo, né? O judaísmo é a religião dos hebreus, tá? Deus único, em parênteses, quer dizer monoteísmo, né? Monoteísmo, Deus único. O zoroastrismo, por exemplo, nos deu aquela ideia de bem e o mal. Não é que não existisse isso, mas é porque o bem e o mal no zoroastrismo
quer dizer prêmio e punição. É uma coisa que você vai levar para a eternidade. O bem e o mal sempre existiram até nos mesopotâmicos. Só que para levar isso para a eternidade foram os Zoroastro, né, que ensinaram para a gente. E tem outras influências também, não é só isso não. Vocês veem no texto aí o que é que está pedindo, tá bom? Lê o texto novamente. A nossa disciplina é de leitura. E só aprende a argumentar, a fazer redação, a organizar o raciocínio, a linha de raciocínio, se lê. Tá bom? Então vamos para a oitava questão. Aqui para a oitava questão, vamos ver o que é que diz a oitava questão. Como foi o governo de Salomão, né? Salomão. E quais as consequências da morte dele para o povo, né? O povo hebreu. Salomão, ele foi aquele rei, aquele terceiro rei famoso do povo hebreu. Primeiro teve Saul, depois teve Davi, que derrubou o gigante Golias, e depois veio Salomão, considerado aí um dos reis mais inteligentes e sábios. A gente sabe, foi o que ele pediu a Deus, inteligência e sabedoria, né? E Deus acabou atendendo o pedido dele, e ele torna-se o rei mais sábio do povo hebreu. Construiu o grande templo, construiu muralhas, né? Organizou o império todinho, aumentou impostos, enfim. Ele foi aquele rei que todo mundo respeitava pela esperteza. Tinha uma causa perdida, levasse para Salomão que ele resolvia rapidão, né? Então, como consequência da sua morte, o seu reino foi dividido em dois, porque os filhos dele não tinham tanta inteligência e sabedoria, não tinha tanta habilidade assim para governar, não. Tá bom? E quando falta habilidade ou jeito para fazer as coisas, a pessoa acaba não fazendo bem feito. E o Salomão, após a sua morte, o reino hebreu foi dividido em dois, né? De um lado Judá e do outro lado Israel, dois reinos aí. Então, a importância dele foi muito grande, assim, a questão da organização do reino judeu, o reino dos hebreus. Só que após a sua morte, o reino cai em mãos de pessoas que não sabem muito bem a administração, e virou até uma espécie de guerra civil também. Teve muita confusão, teve muita invasão de outros povos. Os outros povos viam que eles estavam se guerreando entre si e acabavam aproveitando para invadir também, né? Uma das grandes questões aí, a destruição do templo de Salomão, muitas vezes foi destruído, foi exatamente por causa dessa desorganização após a sua morte. Espero que tenha ajudado vocês nessa questão aí. Então, aqui na nona questão, vamos para a nona questão, vou estar aqui dando uma dica para vocês, vamos ver, ó. Como era a religião do povo persa, religião dos persas. A religião do povo persa é aquela religião aqui que eu falei para vocês agora há pouco, Zoroastrismo. O Zoroastrismo, ele fala sobre a luta eterna, né? A luta eterna entre o bem e o mal. Onde o bem vence o mal e o lança no precipício, né? Isso é uma luta eterna, como a gente fala aqui na religião deles, né? Acreditavam na imortalidade. As pessoas são imortais, né? Acreditavam na ideia de juízo final. Foi essa palavra aparece, esse termo aqui, juízo final, aparece pela primeira vez na religião do Zoroastrismo, tá bom? Juízo final, onde o Deus do bem ia voltar e julgar todos seus atos, atitudes, enfim, ia dar premiação eterna para aqueles que foram bonzinhos e lançar num lugarzinho bem ruim, né, com um governo ruim e tal, que fosse mal, né? Então é desse jeito, funcionava mais ou menos assim. É uma religião em que o lado espiritual é muito forte, né? É uma religião espiritualmente muito forte e que acabou influenciando até as outras religiões, como o judaísmo e também o cristianismo, né? Outras religiões também
que eram cristãs. Só que ela não era monoteísta não, ela era politeísta. Tinha o Deus do bem e tinha o Deus do mal, né? Tinha outros deuses também. Tá bom? O nome do profeta aqui, o nome do profeta deles chamava-se Zoroastro. Por isso que se chama zoroastrismo, tá bom? Aqui é o profeta dessa religião aí do pessoal dos persas. O profeta chamava-se Zoroastro. E o livro sagrado deles é o Zend Avesta. Nós temos a Bíblia, o pessoal do judaísmo tem a Torá. Eles tinham lá um livro chamado Zend Avesta, que continha todas as suas determinações e doutrinas que deveriam ser seguidas, tá bom? Então essa foi nossa aula de hoje. Próxima aula, as questões de vestibular vocês tentem fazer, tá bom? Porque são questões só de marcar e a gente não pode estar só jogando assim. Marcar não tem muito o que argumentar. Você vai ler, entender o que leu e marcar a questão que mais se aproxima com as nossas aulas, tá bom? Tenham paciência, façam isso com calma, porque é muito importante que vocês leiam, gente, porque é a leitura que vai exercitar a linha de raciocínio. Se você não exercitar, essa linha vai quebrar, e aí para recuperar de novo é difícil. Ler é um exercício muito forte que vai fazer com que vocês entendam que essas questões de marcar também são importantes. O futuro de vocês vai depender muito delas. É o vestibular, é o Enem, é a faculdade, enfim, é a escola de medicina, é a escola de engenharia. Vai depender muito da leitura de você. Então, para entrar lá, você tem que marcar muita coisa. Então, você vai ler, entender e marcar somente aquelas que estão mais aproximadas às nossas aulas. Tá bom, pessoal? Na dúvida, lê o texto de novo. E hoje ficamos por aqui. Se cuidem, bom dia, muita saúde a todos. Usem máscara, fiquem em casa, tá? Tchau.